encontra no capítulo 18 do profeta Jeremias. Lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias, correntes? Contudo, meu povo, se tem esquecido de mim, queimando incenso e vaidade, fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem a sua terra um espanto e uma visão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Como vento oriental, os espalharei diante da face do inimigo, mostrando-lhes ele as coisas e não as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, ferimos-lo com a língua e não escutemos nenhuma de suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na sua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus mancebos feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado.
diante da tua face, mas tropeçam diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Amém. Aqui, irmãos, eles estavam no tempo da lei. Então, muitas coisas que nós ouvimos, eles não tinham compreendido a misericórdia que veio através da pessoa de Jesus Cristo. Então aqui o profeta dizia assim: mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face. Mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Aqui, irmãos, o profeta se expressava segundo o que tinha aprendido na lei. Não é assim? Tinha aprendido isso. Mas vindo Jesus Cristo, deu um conselho superior a este, muito maior, rogando porque o Senhor Jesus, ao vir esta terra, viu a desgraça humana, a necessidade do homem, cheio de espíritos e de inveja, contenda, tantas coisas. Mas o Senhor que veio para salvar e não para condenar. Aqui, neste momento, nesta passagem, se fosse o Senhor Jesus Cristo a dizer, com certeza não seria estas mesmas palavras que saíram da boca do profeta por Deus também. Mas o Filho de Deus veio interceder pelos homens a Deus. Então aqui com certeza, se fosse o Senhor Jesus a se expressar, ele não se expressaria desta forma, porque ele dirigiria-se a Deus, não é isto? De uma outra maneira, com certeza, porque o Espírito com que Cristo veio para salvar. Aqui, os profetas se dirigiam a Deus, a expressão é direta a Deus, mas o Senhor Jesus, ele veio como um intercessor, ele ficou entre o homem e Deus. Por certo, aqui o Senhor Jesus dizeria assim: mas tu, ó Senhor, no caso Deus, sabe todo o seu conselho contra mim para matar-me. Até aqui, não perdoes a sua maldade. Com certeza, aqui o Senhor Jesus diria assim: perdoe as suas maldades, porque foi assim quando ele estava sendo crucificado no meio de dois salteadores, não foi assim? E um foi perdoado. Nem apagues o seu pecado diante da tua face. Por certo, o Senhor, entre o homem e Deus, diria: apague o pecado dele, dê uma nova chance a eles. Mas tropecem diante de ti, também não diria tropecem diante de ti, segura-os pelas suas mãos e não os deixe tropeçar, mas que possam continuar de pé. Trate-os assim no tempo da tua ira. Por certo, o Senhor diria: trate-os assim no tempo da sua misericórdia. Glória ao nome santo de Deus, que nós estamos no tempo da misericórdia. Nós vamos nos salvar, irmãos, pela misericórdia de Deus. Não vai ser pelo nosso entendimento, nem pelas nossas obras, nem pelas nossas, muitas vezes, boa vontade de atender isto ou aquilo. Nós vamos nos salvar porque eu tenho certeza, na última hora o Senhor vai se usar de misericórdia e vai nos dar um jeito de consertar tudo aquilo que durante uma vida, uma existência, nós não conseguimos ser. Mas nós acreditamos que quem está com o nome escrito no livro da vida, a misericórdia de Deus nos acompanhará até o último suspiro da nossa vida. Glória ao nome de Deus. E nós nos salvaremos pela misericórdia de Deus. Porque nós somos
de tantas imperfeições, temos tantas imaginações, queremos ser tantas coisas, e por qualquer coisa nós às vezes nos vingamos. Que essa palavra vingança não esteja no coração de nenhum que aqui está nesta noite, pois a vingança pertence a Deus e não aos homens. Por qualquer coisa nós abrimos a boca, falamos e desfazemos. E o Senhor não tinha para a palavra, o Senhor no hino cantando, porque muitas das vezes o que o Senhor tinha me mostrado não foi exatamente esse assunto, mas foi uma coisa muito relacionada a este assunto. O Senhor tinha me mostrado que nós somos como uma terra seca, e quando nós temos esta terra, ela tem ausência de água, nada se produz. E também, por isso que o Senhor me trouxe a palavra quando cantou o hino. Eu falei, mas Senhor, aonde está falar da terra seca, falar sobre barro? Mas ao cantar o hino, o Senhor trouxe a palavra. Uma terra seca não produz água, não produz nenhuma espécie praticamente de vegetal. Ela fica toda fissurada, toda rachada. Com ela seca, não dá para se fazer nada, absolutamente nada. Aqui, o Senhor deu a graça de Jeremias descer à casa deste homem que trabalhava com barro, que é algo muito conhecido de todos nós, até porque talvez muitas crianças, quando foram crianças, nós até com isto brincávamos, não é isto? E com esta massa de argila e um pouco de água, nós moldávamos diferentes peças com diferentes formas. E até hoje tem artistas que trabalham muito com o barro, com a argila, e até sobrevivem com este tipo de artesanato pela facilidade que tem na mão de dosar a quantidade certa de água e de escolher o barro certo também. Nós somos barro, o Senhor nos escolheu. A água é a palavra de Deus, que se ela consegue nos amolecer, o Senhor consegue dar forma na nossa vida. Mas se a água neste barro não tem poder de amolecer, a forma não acontece. A forma não acontece. Então, dependendo do barro, porque tem diferentes tipos de argila, uma mais escura, uma mais avermelhada, uma mais arenosa, uma mais argilosa. Graças a Deus que aqui todos nós que estamos somos diferentes, somos uma argila diferente, cada um tem uma graduação, tem uma granulometria diferenciada do outro, uma coloração diferenciada, ninguém que está aqui é igual ao outro, por isso que não podemos exigir que este seja igual àquele, que aquele faça o que eu faço, o que eu faço, aquele faz. Não dá nada disso certo. Aqui tem a água da palavra de Deus, que quando ela cai sobre estes barros, se nós deixarmos ela trabalhar, ela consegue dar forma à nossa forma que Deus quer que nós estejamos e tenhamos. O Senhor consegue dar esta forma. Mas se nós rejeitarmos também, não sai nada, ficamos sempre endurecidos. E é duro. Quando a água cai na terra e ela se escoa, não tem nenhum grau de penetração, não umedece nada. Quando a chuva é muito forte,
lava-se o chão, não penetra nada, não nasce nada. Mas quando a chuva é constante, ela é perene, ela é fraca, mas ela é de uma constância, aquela terra vai umedecendo e aquela terra vai conduzindo, tendo propriedades para nós conseguirmos dar uma forma para ela. Pode-se plantar, pode-se fazer, vamos dizer assim, pode-se fazer um objeto, e os irmãos notem, pode-se fazer um aterro, os irmãos vejam, você vai em muitos lugares, ali tem uma determinada barragem que é de terra, não é isso? É de terra. Você vai numa determinada estrada, a gente consegue fazer lá aterros de altura de 25 metros de altura, não é isso? Mas para fazer este aterro com essa altura e segurar a água e não romper, e mesmo assim, quando se faz qualquer aterro, você tem que saber, a água sempre vai existir e por algum lugar ela vai caminhar. Geralmente, a água vai pelo caminho mais baixo. A água, ela se escoa, procura escoar pelo lugar mais baixo. Seja humilde. Esta água da palavra de Deus vai sempre regar a tua vida. Glória na missão de Deus. E nós construímos ali um aterro, um maciço muito grande. Não se faz do dia para a noite. Nada se constrói do dia para a noite. Tem coisas que levam anos. São fases, são etapas. Se faz por etapa. E para se construir um aterro, tem que ter uma coisa muito importante, que nós já chamamos de uma coisa que se chama umidade ótima. Não é isso? A terra, ela tem que ter um grau de umidade ótimo, para que você coloque uma camada em cima da outra, e você passa algum equipamento, um rolo. Geralmente, o homem aprendeu muita coisa com a natureza. Vocês podem notar, repare, quando você está construindo alguma coisa, algum aterro, lá tem um caminhão-pipa que vai controlando a umidade da terra. O solo chega, se controla a umidade e passa algum equipamento. O equipamento que geralmente passa para solidificar o aterro chama-se pé de carneiro, porque o homem notou que o pé de carneiro, do carneiro mesmo, ele é muito eficiente para compactar o solo. Então você coloca a camada, passa um rolo, esse rolo vai compactando, deixa muitos furinhos, e aí vem outra pessoa que vai fazer uma graduação, uma medição, um grau de compactação para ver se aquilo está certo ou não. O aterro não se faz do dia para hoje. Se chover muito, está muito úmido. Se tiver muito seco, também não faz. Na nossa vida tudo é assim. Se está muito seco, não dá para fazer. Se está muito úmido, também não dá para continuar. Tem que ter um grau de medida de umidade certo e correto. E lá no ponto baixo, porque a gente tem que sempre notar aonde a água vai chegar. Não é isso? E é difícil. Veja como é difícil fazer a água chegar no lugar que ela tem que chegar. Construa ali, você que nunca fez. Vai ali e faz um pequeno box. E faz o piso do box. E coloca ali o ralo do box. Se você nunca fez, a água geralmente vai sair do box, ela não vai chegar lá no box. Não é assim? Porque tudo tem que ter afinidade, tudo tem que ter precisão, tudo que tem que ter um caimento, um rebaixo. Mesma coisa quando você faz um bico de madeira muito grande, alto, lá tem geralmente um bueiro que vai passar a água e atravessar. O que o Senhor construir na tua vida, porque nós somos barro. A palavra de Deus é esta água que a cada dia nos modifica e nos transforma.
E nesta travessia terrena, essa nossa, porque podemos dizer assim, essa nossa estrutura, lá se diz uma estrutura de obras de terra, não poderíamos dizer esta estrutura desta obra humana que também somos terra, por que não? Ela vai crescendo à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente. Muitas das vezes, se a obra para no meio, o aterro fica contaminado, se perde tudo aquilo que se fez. Custa mais caro refazer do que fazer novamente. Refazer dá muito trabalho. Você veio buscar a palavra. A obra espiritual na tua vida está parada. Glória ao nome santo do Senhor. Está parada. Vai dar um pouco de trabalho para reconstruir tudo aquilo que você deixou de fazer. Mas aqui está a palavra de Deus. Eu quero dar uma forma. Eu quero dar um jeito de colocar você na minha forma. Se você deixar eu trabalhar, glória ao nome santo do Senhor, vai nascer uma obra nova. Vai demorar um pouco mais. Toda vez que nós recomeçamos, nós demoramos e atrasamos a obra de Deus. Venham buscar a palavra de Deus nesta noite. Não atrase a minha obra na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Deixa eu trabalhar do jeito que eu quero. Não se antecipe, também não fique para trás. Não seja uma pessoa cheia, muitas das vezes, de aflição. Uma pessoa que às vezes não consegue esperar o querer e a vontade de Deus. E aqui esse homem foi lá visitar a casa do oleiro e viu que aquilo tudo tinha se quebrado, mas aquele oleiro estava refazendo tudo de novo. Vieste buscar a minha palavra. Alguma coisa que está quebrado na tua vida, eu vou consertar. Glória ao nome do Senhor. Vai dar trabalho. Tem coisas que demoram menos. Não tem jeito. Quando a gente antecipa, dá errado. Não está na hora. Não fica na forma. A gente faz. É a mesma coisa, irmãos. Que fazer, talvez, vamos dizer um exemplo mais simples, um bolo. Você faz, tira do forno, quer desformar, ele não guardou a forma, tem que esfriar. Bendito é o nome santo do Senhor. Se você deixar eu trabalhar na tua vida, a forma que eu vou te dar vai ser perfeita, não vai ficar nenhum defeito. Bendito é o nome santo de Deus. E você vai glorificar o meu nome. Terminamos uma etapa, começamos outra etapa. E os irmãos notem, tudo tem uma fase. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, tem uma fase lá, por exemplo, você vai construir uma estrada, por exemplo, tem uma fase da obra, não é isso? Primeira coisa que você tem que fazer é uma estrada de acesso no meio de uma mata, de qualquer coisa deste tipo, e que é mais difícil fazer o acesso primeiro, para chegar no local determinado, para depois implantar a obra. Talvez você ainda esteja na fase da obra, que é aquela estrada de acesso, e é muito difícil, porque é muito íngreme, tem muita água, tem muito morro, tem muita descida, e você tem que serpentear todo o morro. Não dá para ficar fazendo um túnel toda hora, nem uma ponte toda hora. Você tem que circundar. Glória ao nome santo de Deus. Vocês já viram, a Irmandade já viu. Prestem atenção, que coisa maravilhosa. Você vai, eu não viajo muito, mas quando a gente viaja, a gente vê aquelas plantações de soja, ou de milho, ou uma outra plantação de cana, de açúcar, ou mesmo de algodão. É uma coisa maravilhosa. O que a pessoa ela faz com o terreno? Primeira coisa. O que a pessoa faz, primeira coisa com o terreno? Ele vai lá e planta direto? Não! Ele ara a terra. Ele deixa aquilo ficar mais fofo para ser areiada a terra, entrar oxigênio.
e descansar e colocar depois as propriedades, o que precisa ser colocado. Mas depois precisa dar uma forma naquele terreno. Não é isso? E como que ele faz? Lá no nível, ele constrói todas aquelas curvas de níveis. Não é isso? O que é a curva de nível? Curva de nível é a mesma coisa de se você for ali no lago do Ibirapuera amanhã e andar bem assim na beirinha do lago e contornar todo o lago, bem na beirinha, nós podemos garantir que você não subiu nem 1 centímetro praticamente. Você ficou na mesma altitude, você guardou a mesma altitude. Não é assim? Então o que o agricultor faz, irmão? Ele constrói diferentes curvas de nível. Está numa altura, depois ele vai e constrói outra numa altura um pouquinho mais alta, depois numa outra um pouquinho mais alta, e um pouquinho mais alta. Então aquilo tudo fica muito parecido, e tudo no mesmo plano, e tudo circundado numa mesma cota quando você andar naquilo. E ele lança a semente, e lança o adubo naquela linha, depois ele vai só um pouquinho mais naquela outra linha, depois naquela outra linha, porque ele sabe que vai chover, e vai cair água, e a água vai lavar o adubo e vai lavar a semente. Mas como ele já foi instruído pela natureza, que quando ele corre naquela mesma curva, naquela mesma cota, aquilo não escoa, aquilo permanece. O que eu vou plantar na tua vida, glória no nome santo do Senhor, não vai escoar, não vai se perder, mas vai gerar frutos para a glória e honra do meu nome. Então, nós nos apercebemos que a natureza nos traz todos esses ensinamentos, e nós assim, aproveitando, nós vamos aprendendo. Por quê? É lógico, se nós formos enfrentar de querer plantar num topo de um morro e jogar a semente e jogar o adubo, a primeira chuva vai levar tudo. Mas para isso, encerrando a palavra, nós, irmãos, infelizmente, nós não temos uma virtude que chama paciência. Nós somos muito afoitos. Nós queremos tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. É tanto verdade. Tenta fazer uma caligrafia, escreva alguma coisa com uma caneta aí. Vê a letra que você vai fazer. Ela vai ser tudo escrevendo rápido. A pergunta é a seguinte: por que nós gostamos de correr tanto? Para quê? A outra pergunta: onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar aonde? Em primeiro lugar, quem serve a Deus tem o foco na vida eterna. Eu quero chegar no céu. Para chegar no céu requer muita paciência, muita dedicação, muito carinho, muito amor. A palavra vem de gotinha. Um dia ela faz um trabalho, outro dia ela faz outro trabalho. Glória é o nome santo de Deus. Encerrando a palavra, meu irmão me chamou e falou: Edson, vem aqui plantar nos pés de... construir uma casa nos pés de coqueiro. Eu fui lá e nós vamos plantar esses coqueiros. Mas eu tenho um irmão que ele não está aqui, graças a Deus, mas é muito ansioso, irmãos. Nós plantamos um coqueiro imperial. Ele demora quantos anos para ficar grande? 50, 100 anos. Meu irmão falava assim para mim: não cresce, mas não cresce. Vai crescer. Você veio aqui e falou: mas não cresce. Vai crescer. Porque quando eu falo, cresce. Se você tiver paciência, vai dar glória ao meu nome. Mas esse vai crescer, não vai crescer, você fala assim: vou arrancar e vou plantar outro. Vai ficar sendo coqueiro. Mas se você plantar e esperar, nem que você não coma da fruta, que aquilo vai te dar, mas a tua geração vindoura vai colher do fruto que você vai plantar. Glória ao nome santo do Senhor. Então
Então o Senhor mandando a sua palavra nesta noite, deixemos-nos o Senhor dar a forma que Ele quer dar na nossa vida. O Senhor me formou de um jeito, eu sou de um jeito, não adianta. O Senhor formou o servo de Deus de outro jeito, outro a serva de outro jeito, e aí sim é uma dificuldade muito grande. É o casamento, um de uma família, outro de outra, um com um gênio e um jeito, outro com outro gênio e com outro jeito, saem de outros lugares, chegam e se casam. Dar certo, só Deus. É ou não é? E quanto tempo tem que durar o casamento? Até morrer. É ou não é? Eu tenho os meus defeitos, minha esposa daí também tem os dela, e nós vamos nos ajudando uns aos outros. Graças a Deus já fizemos mais de 50 anos. Agora o tempo de namoro, que foi pouco. E estamos aqui até o Senhor nos levar. Não sabemos quanto tempo temos mais. Encerrando a palavra, mas o Senhor sabe, em cada um que está aqui, a fase da obra em que nós estamos. Deixa o Senhor gerenciar a tua obra. Deixa o Senhor. Ele tem um cronograma perfeito. Não se antecipe nem fique retardado. Fique no menino. Deixa as coisas acontecer. Para acontecer, você não precisa fazer dívida. E nem se comprometer com coisas que você não tem certeza. Neste mundo de incerteza, fique no lugar meio termo, nem recuado, nem adiantado, mas fique na medida, pois o Senhor lhe dará uma direção quando você tiver que ir ou quando tiver que voltar. Por favor, pede o Senhor, não faça dívida sem saber o que vai acontecer. Hoje nós estamos assim, amanhã estaremos totalmente diferentes. Não façamos negócios, coisas que não temos certeza. O gerente da nossa obra espiritual é o Senhor. O gerente da nossa vida material é o Senhor. Ele sabe quais são os recursos que tem, de onde ele vai tirar. E ele sabe o que durante este ano ele vai conseguir construir em nós. Não deixe faltar água na obra. Faltou água, a obra para. Não deixe de congregar. Falta de ouvir a palavra, a obra de Deus para na tua vida. Mas ela continua na vida daqueles que servem ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos ao Senhor.